Nós vamos ter esse diálogo aqui com a nossa querida Dira Paz, ok? Todo mundo entrando novamente. Eu acho que agora sim, que legal. Gente, pode entrar. Nós vamos ter esse diálogo e eu explico aqui novamente. Assim que a Dira entrar aqui de novo, eu chamo ela novamente, porque a gente teve um pequeno problema, mas é isso mesmo. Ao vivo, a gente vai ajeitando. Olha só que interessante. Para você que está entrando aqui, né, agora, esse diálogo ele é importante, ele nos ajuda, nos auxilia, porque a gente pode conhecer um pouco a história, né, a história de algumas pessoas com um olhar que muitas vezes a gente não percebe, a gente não conhece. Então, hoje nós vamos ter aqui o nosso diálogo com a nossa querida Dira Paz. Agora eu vi que ela já chegou aqui e eu vou chamá-la aqui. Agora vai dar certo. Internet é assim mesmo. É isso aí. Bem-vindos ao nosso Jornada Bora Praticar com a nossa querida Dira Paz. Oi, Dira. Tudo bom? Levamos um sustinho, né? Então, o ao vivo faz parte disso, né? Também tem esse lado, né? Que a gente tem que improvisar no ao vivo, né? Tem que saber improvisar. É, exatamente. E o ao vivo, ele é artístico, então, né? O jazz É, nasceu ao vivo, não é isso? é a provocação da sua inspiração com a fatalidade de estar ao vivo. Porque estar ao vivo é uma fatalidade, né? Você a Uhum. qualquer momento você está exposto à internet cair. Por exemplo, hoje está chovendo aqui no meu bairro, no Itanhangá, e tá uma internet que está oscilando, ela está oscilando, sabe? Mas a gente vai Uhum. fazer um ótimo papo, que eu tô louca para te ouvir, Del. Eu Ah, acho que eu que eu, vou te eu... entrevistar. É a Não, 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 pegadinha! não. É a pegadinha! Olha só. Ô, Dira, primeiramente eu queria te agradecer de você aceitar esse convite, desse diálogo nosso, né? Primeiramente agradecer, você tem eu sei da sua agenda, a gente tentou marcar outros momentos e você, no É, meio dessa correria, aceitou esse bate-papo. Desde já, muito obrigado. eu que te agradeço e a gente tentou duas datas anteriores, mas eu estou feliz que a gente tenha conseguido agora. Excelente. As pessoas que estão entrando, eu só quero mostrar para elas uma coisa, que é o seguinte: é, é, eu quero aproveitar cada segundo desse diálogo com você, Dira, porque você tem muito a contribuir e eu sou pesquisador, né? Não tem como, embora aqui a gente sempre tenta ir para um lado da simplicidade, mas eu sou pesquisador e pesquisador de uma parte de memória e legado, né? Isso é uma coisa É. que me fascina muito. Eu vou atrás das pessoas que eu acredito que precisam que têm legado e até pelo fato de descobrir que a história é uma disputa pela história e pela narrativa. Então eu digo que um pouco do meu trabalho é bagunçar um pouco essa narrativa e falar, cara, vamos fazer o legado, vamos deixar nossa história. Então, por isso, para mim, é muito simbólico estar com você aqui. Eu gostaria que você soubesse disso, entendeu? Ai, É muito simbólico ter você com a gente aqui conversando e poder ouvir algumas coisas que eu anotei para te perguntar. Então, seja muito bem-vinda novamente. que bom, Del. Fico muito feliz de poder estar dividindo reflexões, né, com você, para que você possa realmente traduzir isso para o máximo de pessoas, para que as pessoas possam ter um pouco desse raciocínio que eu acho que nós estamos nos provocando, né? Um raciocínio para os novos tempos, para o novo milênio, porque eu acho que a gente abriu um portal para um novo milênio e essa era tecnológica, ela está acelerando muito os nossos processos. E só que a gente tem que é o material que nos faz mais especiais, que é o humano, né? Que é o Exatamente. sentimento, que é a criatividade, que é a alegria, a tristeza, é esse mosaico que nós somos e que a gente está tendo que agora, como eu diria assim, encaixar
novas gavetas para criar novos conteúdos, né? Como para a minha vida está sendo conteúdo digital e a relação com a era digital. Até que ponto eu quero ir, até que ponto eu quero que ocupe a minha vida e até que ponto eu não quero ficar para trás, porque eu sei, com 2 filhos, que um ainda vai entrar na adolescência, ou seja, crianças, de que maneira eles podem, de que maneira eu tenho que me manter conectada a eles e de que maneira também ao que eles desejam, para eu entendê-los melhor, assim. Mas isso é uma reflexão grande, acho que a gente vai ter muito tempo para falar de todos esses aspectos. Fantástico, fantástico. Você vê que eu já pontuei isso para você, não precisa dizer que você tem uma densidade muito grande que abre muitas janelas para a gente poder fazer diálogos profundos. Só essa introdução aí que você fez, a gente já poderia fazer um diálogo sobre o que eu chamo de tensão de paradigma, onde a gente estabelece quais são os paradigmas do mundo antigo, os paradigmas do mundo novo, e como nessa tensão a gente vai ter que escolher os princípios que ficam e o que saem, e como esse período nos traz uma grande oportunidade de reescrever um pouco a história da humanidade, né? Mas, Dira, eu queria tanto falar sobre isso, mas eu quero voltar um pouquinho, sabe por quê? Porque eles vão perceber aqui, quem está aqui hoje com a gente, vai perceber uma coisa que eu chamo de mentoria por competências inteiras. Muita gente vem no meu canal porque sabe que eu já faço isso. Essa mentoria por competências inteiras é o seguinte: eu vou te escutar e já tenho algumas perguntas que eu vou perceber algumas competências que a Dira desenvolveu sem ela perceber para conquistar algumas coisas que muitas vezes o currículo tradicional do conhecimento não dá conta. E se alguém segue esse currículo tradicional muitas vezes, ele pode matar a potencialidade dele e o sonho dele antes do sonho nascer. Por isso é que é tão interessante sua história de outras pessoas, porque nessa tensão entre ter que se escutar e arriscar, vocês acabaram desenvolvendo o que eu chamo de competências inteiras. Então, a minha primeira pergunta para você, primeiríssima delas, assim, Dira, o que é para você uma mulher de uma cidade, de uma cidade que não estava, na época, no eixo Rio-São Paulo, né? Com 15 para 16, 17, nessas circunstâncias, você decide entrar na carreira de atriz e logo em seguida vir para o Rio de Janeiro. Eu quero que você fale desse movimento de saída um pouquinho, para eu já fazer a segunda pergunta. Olha, Del, eu vou tentar assim ser bem concisa para a gente poder entender o movimento e aproveitar você que vai nos dar essa, vamos dizer, esse conhecimento, né? Essa aquisição de conhecimento. No colégio, eu fiz ciências exatas, eu queria ter uma profissão, entre aspas, eu não sei porque eu botei isso na minha cabeça, masculina, eu falava. Então, eu pensava em profissões que não tinham muitas mulheres, como engenharia civil, e aí eu tinha isso na ideia. E aí, quando eu estou com 14 anos, um professor de literatura muito incentivador, ele aceitou uma proposta que eu não sei porque de onde eu tirei isso também, de encenar uma parte do livro ao invés de fazer a redação. E algumas pessoas da turma toparam junto comigo isso. E quando eles toparam, foi a minha primeira manifestação assim, mais inteira, como alguém que estava fazendo alguma coisa de início, meio e fim. Nesse contexto, essa peça escolar foi um sucessinho dentro da escola. Um dos professores de arte assistiu a peça e falou que ator, um grande ator paraense chamado Cláudio Barros, ele que descobriu todas as Tainás nos filmes, e essa pessoa maravilhosa, grande ator paraense, meu amigo Cláudio Barros, quando eu tinha 14 para 15 anos, ele virou para mim e falou, tá vindo um filme para o Pará, que é uma produção internacional muito grande, e eles vão querer pessoas com os seus traços. Vá lá fazer um teste. Só que eu não queria ser atriz, eu queria ser engenheira. Uhum.
Aham. Mas eu sou curiosa. E eu já tinha acabado de terminar meu curso de inglês, porque eu sou curiosa. Então, eu sempre quis. Ah, eu queria, não. Eu queria, então eu vou tentar. Queria falar inglês cedo, consegui uma bolsa e fiz inglês muito cedo. Tinha que tirar boas notas. E com 15 anos eu tinha terminado a primeira fase do inglês. E quando eu cheguei nesse teste, eu encontrei um grande diretor teatral que estava fazendo a seleção, que é o José Posse Neto, irmão de Zizi Posse. E ele falou: você tem uma cara maravilhosa, eu vou fazer uma Polaroid e a gente vai te chamar. E me chamaram para um teste. Quando eu cheguei, tinham 300 diras. E eu fui com a minha irmã. E eu não desisti do teste. Aliás, eu queria desistir, minha irmã, porque era cedo. Minha irmã falou: não, tu me fizeste vir, agora tu vais ficar. E aí eu fiz o teste, eu fiquei entre as 5 selecionadas nesse dia. Eu falei diretamente com o diretor, porque eu falava inglês, então quando ele perguntou meu nome, antes de traduzirem, eu já falei, ainda falei com sotaque, Dira Paz. Com 15 anos a gente é muito metida, né? E aí Aham. foi um momento assim que eu lá, não, no teste, eu fiz tudo com tanta naturalidade, porque eu acho que eu não tinha uma tensão, uma obrigação naquela conquista, era uma experiência, era o mínimo que eu ia ter. Então eu estava descomprometida com tensões e eu tinha 15 anos. Então, assim, eu não Aham. tinha que provar nada para ninguém. E essa naturalidade de eu entender o que é que eu estava fazendo ali, eu acho que me deu o meu primeiro papel, que me deu a minha independência financeira com 15 anos, que me fez morar por 4 semanas no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, que me fez fazer um filme durante 6 meses, que me fez ir dublar em Londres e ter um tratamento de estrela internacional, que me fez ser conhecida em alguns lugares do mundo por causa desse filme. E o que me fez, por último, quando eu fui a primeira vez a Paris, eu fui numa dessas lindas bibliotecas de cinema que tinha fotos para vender de vários artistas. E eu fui lá procurando fotos, e aí eu tenho muito fã da Irene Papas, e depois da Irene Uhum. Papas estava Paes Dira. Então isso para mim foi muito icônico na minha vida para fechar essa historinha. Foi isso. Fantástico, fantástico, fantástico. Eu não vou aprofundar agora porque eu quero te ouvir, mas já tem conteúdos interessantíssimos aí da experimentação, da oportunidade, do mediador, de saber, de superar o próprio limite, de não estar fechada num caminho sem antes experimentar outros. Olha, muita coisa, mas não vou aprofundar, vou me segurar para poder te ouvir. Olha só, Dira, veja que tem um ponto de partida que vai abrir outros canais, né? E não dá para eu passar aqui, falar, nós vamos, são tantos filmes, né? A experiência na TV, a experiência, eu acho que você fez 3 peças, não foi isso, do teatro? Acho que É, mais peças, mas, então, mais. Acho que umas então, olha, 7. teatro, TV, cinema, eu fui ver lá, a gente ficou estudando 2 dias praticamente a sua obra, eu já conheci, mas eu fui como pesquisador, praticamente aí, às vezes 2 filmes, às vezes 3 filmes por ano, né? Tipo assim, e vários prêmios, né? Então, eu não vou destrinchar tudo isso, mas eu queria começar a fazer uma pergunta que é de trás para frente. A gente tem as 4 maiores conquistas da sua vida. Queria que você pensasse um pouco, para você, quais seriam as 4 maiores? Mas a gente vai começar pela quarta. Assim, ó, tipo assim, eu paro, e essas 4 maiores, ela pode ser que era o sonho seu, mas que necessariamente você nem sabia que era o sonho e aconteceu, e você, opa, pera aí, o que é isso que está acontecendo? Então, vamos, ok? Pode começar pelo número 4. Por ordem de grandeza, o primeiro vai ser o mais importante de todo ou não? São 4 Sim, exemplos. o primeiro vai ser mais. Por isso que eu quero começar pelo 4, Ah, tá. que o primeiro vai ser mais importante. E se O, não der tempo, a gente pula é, para o primeiro rápido, depois.
Eu acho que o quarto, a gente pode começar com essa saída de Belém eu acho que eu tinha muitas certezas e poucas dúvidas, porque eu nunca questionei o quão jovem eu era, o quanto solitário seria, eu só pensava em vir para o Rio ser atriz. Isso seria, assim, eu acho que primeira grande conquista foi a, a, me mover. Eu acho que foi me movimentar. Marcaria como a segunda grande conquista. Pera, fica na primeira ainda, porque veja só, Dira, que interessante. Por que é legal essa noção de mentoria por competências inteiras? Tem um texto bíblico que eu gosto muito, que ele fala assim, Deus fala com Abraão assim, sai da sua terra, do meio da tua parentela, dos seus parentes, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu lembrei agora porque você falou isso, eu não sabia que você ia colocar, né? E olha para você ver, Dira, o poder do movimento de saída. Veja, por isso que eu não quis que você passasse muito rápido para a segunda, porque isso, só esse movimento de saída, de você não estar junto com as suas grandes referências de segurança, de afetividade, que isso traz? Mas não sou eu que vou falar, eu queria que você me dissesse, nessa primeira experiência, o que você acha que foi o diferencial para você não desistir, não voltar? Porque tem muitas pessoas que saíram e depois eles não deram conta, vamos dizer assim, né? Elas É, não prosseguiram. Para você, qual foi o diferencial? o diferencial foi é, eu sabia é como se em Belém eu já soubesse um pouco do que seria o meu futuro. Não sei por que eu tinha essa sensação. Hoje não acho que isso, eu não pensaria dessa forma, mas naquela época eu pensei. Eu já sabia Uhum. que mais ou menos o que seria. Seria fazer uma faculdade, conseguir um emprego, casar, como se fosse isso. E o fato de vir para o Rio era algo novo, algo que eu não poderia prever. O que não me fez voltar foi que as coisas foram acontecendo a passos pequenos, Olha, momento por momento, degrau por degrau. Sobe 5, desce 3. Sobe 10, desce 2. Faz um filme que é super bem recebido, faz um filme. Eu fiz 20 anos praticamente mais cinema e algumas peças de teatro. Eu só começo a fazer televisão mesmo depois de 20 anos. depois de 20 anos de carreira. Eu tenho 37 anos, então, de certa forma, faz 17 anos que eu faço televisão. E que não me fez, assim, porque eu vivi o final da década de 90, onde teve o final da Embrafilme. Então, acabaram Uhum. o fomento ao cinema brasileiro, né? E foi um momento muito difícil, mas eu falei, não, que era. Bom, aí eu estou me adiantando um pouco, mas Sem o problema. que me fez não voltar foi o fato de que eu não tinha uma frustração, tipo, eu queria estar na televisão. Não. Eu queria estar onde me queriam. Então, eu sempre colocava essa energia nos trabalhos, nos testes, tipo, eu quero estar onde me queiram. Então, se não tiver que passar, não é um problema meu, é um problema de conjuntura. Não é para ser naquele momento. Então, eu acho que eu nunca assim, talvez uma segurança de que, no mínimo, eu teria uma opção B, um plano B, aliás. Dira, nesse movimento místico, né, do ponto de vista mais profundo da mística, Teresa de Ávila, Mestre Eckhart e vários outros, nesse movimento da mística, de sair e de entrar, a saída, quem você acha que você se tornou com a saída? A saída, por incrível que pareça, ela reafirma as minhas raízes, porque apesar de eu ter saído, de eu ter voado, eu quis ter uma identidade
que é uma identidade que eu trago na minha existência, que é uma identidade amazônica. Eu sou uma mulher amazônica, eu gosto de ser uma mulher amazônica, e como eu não tinha referências de mulheres amazônicas, como muita gente não tinha referência em relação a, a bonecas que se representassem, eu acho que, de certa maneira, eu vivi isso também, em busca de uma representatividade. Então eu sabia, de alguma forma, que eu estava sendo pioneira em vários lugares. Então Fantástico. essa sensação me fez insistir nesse lugar que eu era muito bem recebida. Então eu fiz vários filmes de primeiros diretores, apostando junto com pessoas que estavam querendo a mesma coisa que eu queria. Reconhecimento artístico, reconhecimento profissional, reconhecimento de crítica, você gostar do que você faz também, que um filme é que nem um bolo, você só sabe como ele é quando ele está pronto e quando você prova, porque ele tem um processo de feitura que é de mão em mão, mão em mão, mão em mão. Então, eu acho que é isso também, ter essa identidade com as pessoas que queriam as mesmas coisas que eu queria. Então, como eu te disse, isso fez com que eu apostasse muitas vezes. E apostei, e na maioria das vezes eu fui bem sucedida nas apostas, porque os filmes foram bem sucedidos, eu fui convidada pelos mesmos diretores para fazer seus segundos filmes, seus terceiros filmes, então isso traz identidade, traz história, traz... porque hoje em dia as coisas são tão pueris, então eu olho, eu vejo 37 anos que se passaram, e eu acho o máximo, entendeu? Eu poder estar falando disso, esperando mais 50 anos de vida, assim, para poder ver a minha máscara se transformar e poder estar interpretando até, entendeu, os últimos dias. Também é um privilégio essa profissão, porque você se reinventa muito. Mas Muito lindo. é uma consciência também que é uma profissão de altos e baixos. Como eu Sim, acho é muito. qualquer profissão que é autônoma. Aham. Não, muito lindo, muito lindo. Nossa, Dira, eu tô virando assim porque eu anoto, entendeu? Não, eu sei, eu É, sei. cada palavra é palavra interessantíssima de aprofundamento. Essa percepção, ela é muito importante hoje quando a gente trabalha a mentoria de competências, embora eu não vá aprofundar, mas a sensação de que estava sendo pioneira de alguma coisa. Porque, tipo assim, não é uma matemática que você descobre, que você faz o cálculo e fala, eu vou para aquele caminho. Não. Você experimenta, você começa a olhar para dentro de você, você começa a entender o impacto do que você faz para as outras pessoas, e isso começa a confirmar para você que talvez esse de fato seja o seu caminho. Muito lindo isso. Não, é muita coisa, vou ter que passar para outra, porque senão não vai dar tempo. É muito legal, muito bom, muito bom. É interessante porque, óbvio, eu falo a partir de um lugar de profissional. E eu fico pensando na minha cabeça o tempo todo nas pessoas que eu acompanho, entendeu? Por exemplo, agora mesmo, uma mãe entrou no meu Face e me mandou a filha. Falou, olha, cara, a minha filha está com uma crise existencial de escolhas de caminhos e o trabalho que está sendo feito com ela é só respirar para achar o caminho dentro dela mesma. E aí, quando você fala isso, eu falo, caraca, ela já conseguiu captar essa percepção lá atrás por ela mesma, ou seja, por você mesma. Que E ao bom. fazer isso, você foi achando o próprio caminho. Muito bom. Tira, qual que é a terceira conquista que você fala assim, cara, essa aí foi uma grande conquista na minha vida? Olha, o que está me deixando assim com vontade de falar, e eu vou respeitar isso, é quando termina a Embrafilme, que eu já ia me adiantar, final dos Uhum. anos, dos anos 80, 90, eu falei assim, terminou a Embrafilme, terminou o meu lugar de trabalho. Ninguém está filmando. A gente ficou 4 anos praticamente sem filmar no Brasil, até 94. Mas eu não sabia o Nossa. que ia acontecer. Para mim foi um momento de pandemia.
porque é um Uhum. momento onde ninguém filmava mais, como se tivesse um vírus, né? E simplesmente eu falei, eu não quero ficar essa sensação, não quero perder o bonde, sabe? Porque parece que a vida é esse trem que você sai do vagão, você tem que pegar o próximo e conquistar de novo o vagão. E não para, é um trem que não para. Por isso que mineiro fala trem, né, gente? É um É. trem que não para. E aí eu falei, vou fazer uma faculdade, vou aprender francês, porque eu tinha feito um filme com um diretor francês que não falava inglês e não falava Ah, português. E aquilo me deu muita agonia. Eu falei, gente, eu não quero mais ter. Achava que a gente ia filmar muito, porque essa época, quando teve o final da Embrafilme, a gente fazia muitos filmes internacionais. Muitas produções ah, internacionais vinham para o Brasil. Então, assim, a primeira coisa que eu falei, eu vou aprender francês e vou fazer uma faculdade. Todos os meus irmãos são formados e têm diplomas, são doutores e mestres. Eu falei, eu também vou ser. Aí falei, vou fazer o Unirio. Aí fiz o Unirio, bacharelado em artes cênicas, que para mim foi uma experiência transformadora, a atividade acadêmica. Por quê? legal. Tudo que eu já sabia, porque como eu te falei, eu sou curiosa. Então, quando eu vi Aham. alguém fazendo um charminho, eu tinha feito alguma coisa que eu tinha achado interessante, eu não sabia o que que era, eu corria para tentar entender. Então, assim, eu estava sendo muito autodidata, mas eu fazia cursos. Eu sempre me ocupei com cursos paralelos de corpo, de voz, de dança, de expressão corporal. E aí eu falei assim, eu entrei para a Unirio, passei para a Unirio, fiz a Unirio, ela era para ser feita em 4 anos, eu fiz em 6 anos, porque eu volto a trabalhar em 94 na retomada do cinema brasileiro, aí levo mais 2 anos para me formar. Mas por que a vida acadêmica é marcante como a minha terceira conquista? Porque eu pude ver eu pude vivenciar uma coisa que eu acho que é muito rica e ela deveria ser acessível a todas as pessoas, que é a atividade Fantástico. acadêmica. Porque Coisa. quando você está numa academia, é diferente da escola. Por que você está ali? Porque Uhum. você escolheu aquela profissão. Ali estão na sua frente, tem pessoas que sabem muito coisas que você não sabe. E você tem colegas com diversas histórias. Então, assim, eu aprendi muito com todos os meus professores. E isso me fortaleceu tanto, porque era o meu plano B. E a retomada do cinema Aham. brasileiro me leva de novo para o cinema. Mas só que eu Aham. já não Que era mais a fantástico. mesma atriz intuitiva. Aí já tinha aquela atriz que tinha Olha. adquirido corpo, conhecimento, vivia sem aquela dependência, porque filmar é uma. A gente fala o bicho do cinema. O bicho do cinema, quando te morde, você fica dependente dele. Então, assim, eu, Uhum. eu voltei da academia, vamos chamar assim, da faculdade, forte, ampla, com professoras muito incríveis, professores incríveis, mas já nessa época eu tive professoras maravilhosas, professores de teorias e amigas, colegas brilhantes em teoria. Olha que Porque lindo. a teoria são aquelas pessoas que passam o dia lendo e traduzindo em teses. Vamos falar de Brecht, aquela pessoa lê Brecht inteiro. Então, assim, eu tinha amigas que estavam fazendo teoria que eram muito mais profundas. Então, apesar de eu estar fazendo bacharelado e não teoria, hoje em dia, por exemplo, eu não faria bacharelado, eu faria licenciatura. Mas naquele Aham. momento eu queria ter uma graduação como atriz, chique, né? Assim, só para tirar onda também com meu pai, com a minha mãe. Assim, vocês pensaram que eu não ia ter porque eu era artista? Tá aqui. Mas meus pais sempre foram fofos e me apoiaram, e muito confiantes da filha que eles tinham, porque eles permitiram que eu viesse para o Rio, né? Aham. Então foi um pouco Aham. isso, Del. Foi essa decisão de ter entrado na faculdade,
ter vivido uma vida acadêmica e ter me formado, não é só ter entrado na faculdade. Início, meio e fim, para mim foi muito importante. Falei muito, a gente vai perder tempo. Não, nossa, Dira, quando você estava falando, aí é difícil para mim não trazer o cérebro da memória. Como pesquisador, é muito difícil. Eu fiquei pensando o tempo todo como que, a partir desse novo mundo, aqui será o lugar da universidade, né? Porque aqui a gente está fazendo uma história, porque quando você faz essas narrativas, assim, é muito importante. Eu não sei também se você tem noção da importância que tem você contar os bastidores da sua É, vida. é. Porque às vezes a pessoa vê, né? A gente que está muito próximo do artista, né? Às vezes a pessoa vê a pessoa ali nos holofortes, ela não percebe que tem essa história densa por trás, né? É fantástico, fantástico. Tem muita coisa que eu estou anotando aqui que é muito interessante, sabe, essa narrativa. Ela tem a mistura, de novo, né, do místico, do sentido da contemplação, de que existe uma busca para você para fora, mas existe uma busca profunda também para dentro. Porque a faculdade ela é um pouco, nesse aspecto, um ato de espiritualidade. Porque você precisa enfrentar os autores, e quem não gosta, às vezes, passa correndo por ela e não deixa que a faculdade passe pela pessoa. Né? É muito interessante. Mas a gente tem que seguir, porque tem mais coisas ainda. Muito legal, muito bom. Olha, gratidão por você está abrindo um pouco seu coração aqui. Na verdade, é um pouco isso, né? É abrindo um pouco seu coração. Assim, tem muitos comentários do lado de cá, um monte de comentários do seu lado. Eu estou em duas plataformas ao mesmo tempo. E olha, gente, não tem como ler todos, entendeu? Tem a galera aqui da Rocinha, tem a Deixa galera eu de ver. Timóteo aqui de São Paulo, Beijo pra tem a galera galera da do Rio de Janeiro. Rocinha. Então, não dá para comentar tudo. Eu estou anotando. Dira, vamos para terceira, né? Eu dei uma Nossa, foi lidinha legal. agora, Del. Eu vi Helena Fernandes, minha querida, atriz, amiga, e várias pessoas muito queridas aqui mandando muito beijo, beijo da Bahia, Helena mandando corações, meu fã-clube querido, presente. Então vamos mandar esse beijinho e vamos continuar. Vai lá, Del. Tem muita gente do outro lado de cá também mandando, mas olha, gente, a gente tem que continuar porque é muito comentário. A gente agradece vocês. Que delícia, Dira. Que noite fantástica essa aqui. Que legal. Então a gente vai agora para terceira, né? Para segunda, né? Olha, Segunda. vamos para a terceira. Para terceira. É, a terceira, sem dúvida nenhuma, assim, falando da Dira, né, como um todo, não só Uhum. a Dira, é quando eu tenho meu primeiro filho, porque eu achei que eu fosse ser mãe muito cedo, que eu sou canceriana, e a minha vida não foi assim. E num determinado momento, eu achei que não fosse acontecer mais, e aconteceu naturalmente. Me apaixonei, namorei, engravidei e tive um filho. Então, isso assim. Mas desse momento todo, o principal foi ter o filho. Ter o Uhum. filho realmente é clichê, todo mundo vai falar, é porque é um momento de muita transformação. É muito imediato, é muito potente, é físico, é espiritual e, e é transformador, porque é como se você tivesse uma segunda chance. E como o Inácio não voltou da maternidade comigo, ele ficou 14 dias na UTI, Olha. o aprendizado foi além, né? Porque eu vi nessa convivência na UTI a história das outras crianças e dos outros pais. Então eu mantive a positividade. É até difícil eu falar isso, porque eu via histórias muito mais difíceis que a minha. Então ali eu pude assim entender que a mãe, a mãe é a base da sociedade num todo, né? E ali eu estava plenamente
vivendo esse papel que eu já vinha interpretando. Fazia Olha que legal, 20 hein? anos, não, mentira, que até os meus 20. Mas quando foi a primeira mãe? Tá aí uma boa pergunta, mas eu levei tempo para fazer mãe. Eu levei tempo. Aham. Mas eu já tinha feito Dois Filhos de Francisco, que passaram É isso que 30 eu ia crianças. perguntar. Eu já tinha feito vários personagens, Corisque Dadá, que eu era mãe. Então Uhum. ali, assim, era um papel na vida real. E muito real, a vida muito real. Então isso te fortalece, isso. E aí eu vi que mãe, ela tem esse lugar do poder, como se ela fosse um mundo inteiro nela mesma. E ali eu vi que isso foi o momento da minha prova de fogo. E não desestabilizar fazia parte da cura e da saída. Da cura não, porque ele estava ali ganhando peso, Uhum. diferente de outras crianças. Mas ele precisava Uhum. chegar a 2,1 kg. Ele tinha 1,8 kg, então era um caminho, entendeu? Uhum. A ser conquistado. Então Perfeito. acho que isso foi o meu momento. Assim, é uma Fantástico, conquista incrível. fantástico, fantástico. Interessante. Interessante, né? Esse arco que vai acontecendo na sua vida, porque a mãe, ela tem essa dualidade, né? De conexão com a plenitude do universo, porque nasce dela, né? Alguma coisa que não existia, e ao mesmo tempo a saída, né? Lá no É. início, porque nasce, mas não a pertence, não é dela, né? Então essa tensão é interessante, a sua narrativa, bem interessante. Vamos para a primeira? Vamos para a quarta? Pois é, a quarta eu vou ter que dividir em duas. Em duas coisas. Duas coisas, já é quase três, já é quase quatro, porque a quarta é o está por vir. A quarta é a conquista não conquistada, entende? Uhum, Já que a gente está enumerando, vamos dizer, a quarta é aquilo que eu ainda não tenho. Porque eu ia dar o exemplo do meu segundo filho, que foi uma segunda conquista também. uhum, Mas como acho que o exemplo de maternidade já foi, eu vou passar por cima, mas foi um momento muito especial. Como foi um momento muito especial estar no ar na televisão, estar no cinema e no teatro, e as três coisas estarem indo muito bem. Foi um momento também incrível, que foi quando eu estava fazendo diarista, e era um grande sucesso no Brasil inteiro, foram 3 anos e meio, aproveitando que a Helena passou por aqui. uhum. Eu estava fazendo dois Filhos de Francisco no cinema, que era um sucesso absoluto, um dos grandes sucessos, né, da bilheteria brasileira, e estava me preparando para um espetáculo. Então, assim, foi momentos que eu, assim, destacaria, como também destacaria para essa última conquista, a maturidade. Ela é uma conquista muito grande. E eu estou me Ah, sentindo mais madura. E eu me sinto interessante. É uma coisa assim onde você se conhece, você conhece já um pouco do outro, você consegue antecipar um pouco as pessoas, porque você começa a ler as mãos, o jeito como ela fala, o jeito como ela senta. Você começa a entender, né, do humano muito quando você fica madura. Então, o meu cuidado agora é não, por saber mais, por estar mais madura, não perder o frescor, não perder. Eu acho que essa palavra está combinando o que eu estou contando mais com desafio do que com conquista. Mas não Não, perder a poesia, não perder o eu ia. encantamento pelas coisas, porque a maturidade faz com que você consiga prever, não ser menos surpreendido. Porque você já Uhum. viveu muitas coisas. Então é um pouco isso. Eu diria que uma quarta conquista, você escolhe, Del, ou a Ah, maturidade, ou a conquista de querer novas conquistas, de que interessante. desejar futuro. Que legal, que interessante você. Eu gosto muito eu gosto muito dessa experiência. Eu gosto disso que eu estou fazendo com você aqui. É uma coisa que eu amo, na verdade, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho a pauta, né, do planejamento, mas eu tenho a arte que libera. É interessante porque quando você estava falando
tentando achar a conquista, e você quase disse, a conquista é o que está por vir. Né? É assim, É. não dizendo que você não conquistou, mas ao mesmo tempo está É a aberta próxima, para o próximo nível. Eu quero ir é, ao próximo nível. é. Eu tenho uma metáfora muito legal que eu uso nos treinamentos com as pessoas, e eu trago o mar para dentro. E o mar esse mistério que você entra nele, nada, é a coisa mais maravilhosa, e de repente você acredita que você domina o mar. E na hora que você começa a dar as braçadas, mostrando para todo mundo que você domina, o mar vem e te dá um caixote. É, E é. aí você entende que você está no mar e que o mistério começa tudo de novo. Você tem que Engraçado você começar. falar do mar, porque o mar, para mim, é justamente o mistério, o desconhecido. Eu tenho medinho do mar, eu respeito super o mar quando eu entro. Não sou daquelas que morre de medo e não entra, não. Eu entro, mergulho. Tenho muito medo do mar do Rio de Janeiro, assim, Aham, aham. dessa Mata Atlântica, mas eu gosto muito dessa analogia, porque o mar realmente para mim é o desconhecido desejado, vamos dizer assim. É fantástico, é exatamente. Esse desconhecido desejado é justamente essa tensão de estar vivo. E aí, Dira, obrigado por você ter me dado o privilégio de escolher para você. Isso é um Ai, que privilégio. bom, que bom. Sim, de Eu que fico verdade, feliz de porque estar podendo estar. Eu acho que engraçado, como a gente fica talvez mais relaxada num papo, e quando você vai dar uma entrevista, você fica mais querendo ter o domínio da sua resposta, né? Então, aqui realmente as pessoas é, devem estar percebendo que a gente está tendo um papo profundo, vamos dizer assim, né? e Não é aí uma entrevista. a minha escolha para você, eu vou tomar uma liberdade de dizer uma coisa para justificar o que eu vou falar, Tá. porque você fez uma sala inteira comigo, né? Dentro da nossa teoria, a gente chama de sala inteira, que são os encontros que você faz com alguém e tal. Uhum. E aí você bateu um recorde, que foi quando você falou comigo um dia que você estava próximo fazendo um trabalho com a Mi Haddad. Eu achei tão Sim, lindo, sabe? Eu achei sim. lindo, porque foi fruto da sala inteira, né? E aí, olha que coisa linda, porque tinha uma garota que ela estava no top número um, porque ela fez em geral as pessoas fazem 5, 10, 15, às vezes 6 meses, às vezes um ano. E ela conseguiu fazer a sala inteira com 15 minutos. Mas você estava ganhando dela. Porque você deu um movimento tão fenomenal naquele único encontro que eu falei, cara, ela é realmente surpreendente. Ai, E aí, obrigada, Del. Que bom saber disso, e aí, porque também não dentro da teoria que você desenvolveu, você deve reconhecer também quando isso é uma coisa espontânea do humano, né, e da inteligência e dos sentimentos, né? E quando é uma coisa adquirida, porque eu acho que são coisas que você também pode adquirir, é isso. não é uma coisa fechada, blindada, uma caixa que você não tem acesso, né? Ao Então, contrário, por né? isso, por isso a importância de fazer a mentoria por competências inteiras, porque ela vai trabalhar essa atenção de mostrar para as pessoas, por exemplo, que estão É. nos ouvindo, que isso está dentro da pessoa. Só Uhum. que quando ela não escuta ela mesma, ela vai desistir no meio do caminho. Porque por isso é que é tão interessante fazer isso, porque aí eu pego o que você fez intuitivamente e mostro que isso é uma competência. Só que a escola, a faculdade, a universidade, muitas vezes, por quê? Foi gerada em um paradigma muito ocidental, muito cartesiano, muito racionalista, ela não dá conta, muitas vezes, de empoderar as pessoas dessa capacidade de que você pode reconstruir sua história. Por isso que, para mim, eu uso muito o meu canal para isso. Eu poderia usar ele para várias outras abordagens acadêmicas, de engajamento que eu tenho, mas eu senti que isso mudou minha vida. E se mudou minha vida, eu falei, cara, isso pode mudar a vida
também de outras pessoas se a gente conseguir traduzir o que é complexo em coisas simples, né? Dira, a minha escolha para você, do top um, vamos dizer assim, se chama legado. Isso, para mim, é a minha escolha para você. Porque, para mim, Ai, e eu digo, e aqui não é um elogio. Não tome isso como um elogio. Isso aqui é não, uma não. constatação acadêmica. Uma constatação acadêmica. Que com essa trajetória que você trabalhou, com os filmes que você fez, as escolhas que você fez, isso é muito importante. Aí a gente começa, então, na mentoria por competência, nesse finalzinho aqui, entregando isso para as pessoas, né? Quem está nos ouvindo agora, conteúdo, né? A sair, todo o movimento de saída, ele traz em si o movimento de entrada. As pessoas também não entendem, porque é o paradoxo, entendeu? Então, esse primeiro movimento que você fez, ele delineou quase todas as outras escolhas que você fez para frente, sem que você necessariamente tivesse fazendo uma reflexão racional sobre isso. Ou seja, em certa medida, né, cada vez que a gente na vida supera um novo desafio, a gente constrói interiormente uma força e um know-how de conhecimento que passa a fazer parte da nossa estrutura sem a gente precisar racionalizar. Entendeu? Então, é muito interessante porque a saída e a entrada, ela permaneceu te levando para níveis maiores. E quando eu te pergunto qual era a última conquista, você poderia dizer, classicamente, não teria nenhum problema, você poderia dizer, não, eu quero ser a atriz X, eu quero fazer tal filme X, eu quero ir lá no lugar internacional X, que fulano de tal. Você poderia, isso é normal. Mas o que é que você fez? Você trouxe de volta a entrada e a saída. É o que Ai, o que novo bom pode trazer. isso. É Tá muito aí, interessante. intuitivamente, porque eu não vi É, com esse olhar. E eu não pensei antes, né? sim, Não teve uma racionalidade nas respostas. sim, por Foi isso, por isso. muito intuitivo que eu respondi. Então, acho que eu Muito bom. gostei desse, vamos chamar de prognóstico, né? Porque é o porvir, né? Mas eu gostei muito disso que você falou, porque me lembrou as minhas aulas de física, dessa questão do deslocamento que eu acho que a gente está falando aqui, de energia. Então, tem deslocamento de massa, né? Porque essa coisa de mover, você falou que você cria essa força quando você cria novos sonhos. Então, você cria dentro de você novas expectativas que são energias que circulam. Exatamente, exatamente. A gente tem uma palavra central dentro da teoria da atenção que a gente chama de energia vital. E essa energia vital, a gente mostra que existe mesmo um lugar que você pode dar vazão à energia ou você pode Conter. entupir essa energia, conter. E aí, um dos trabalhos é realmente ajudar a pessoa a pegar, porque dentro da energia vital, a gente também trabalha com uma energia que movimentou a sua primeira existência. E qual é a sua primeira existência? Era não existir. Isso é bem filosófico. Sua primeira existência era não existir. Então, para existir, você já teve que romper uma barreira energética que impulsiona você para ir. E se você souber aproveitar e ter consciência disso que eu estou mostrando e você está dizendo que aconteceu, a pessoa passa a usar isso para o bem. É aí que está a grande questão. Usar isso para gerar mais vida, gerar mais nascimento. Porque é possível, entendeu? Muito bom, muito interessante. Agora, para as E, pessoas que estão nos ouvindo, você quer falar? Porque aí eu vou destacar algumas coisas que eu achei interessante agora para quem está nos ouvindo, especificamente, para quem está nos ouvindo. Olha, existe um sentido na vida que se chama felicidade. Né? E os filósofos, os grandes teóricos, eles muitas vezes trabalham essa dinâmica da felicidade num campo muito filosófico. então, quero dizer que é muito bom organizar o pensamento. E isso você faz com maestria.
Então, muito obrigada pelo convite. Eu queria falar mais, quero agradecer as pessoas aqui que mandaram mensagens lindas de beijo, de paraenses, gaúchos, baianos, muita gente pedindo para mandar beijo. E, Del, obrigada. Eu achei que o nosso papo ia render muito. Eu acho que o nosso tempo está acabando, né? Exatamente. Eu também te agradeço e as pessoas vão poder ver. Em geral, no dia seguinte, eu sempre faço uma mentoria por competência mais longa. Então, amanhã, às 20 horas, eu vou pegar essa história e vou mostrar com mais detalhes algumas coisas que você desenvolve. Porque, para mim, isso é uma grande aula, que é a experiência de vida, né? No final, as pessoas sempre me perguntam, como que eu faço para querer aprender mais e tal. Sempre tem essa pergunta no comentário. Eu sempre dou a mesma resposta. Vai aí na minha bio, curte o meu Instagram. Lá na bio tem um link lá na bio e esse link vai direcionar você para algum evento que eu vou dar de graça. Sempre eu coloco isso no meu canal. É algum evento que eu vou dar uma aula, a gente tem uma jornada, e essa jornada ela é gratuita, 100% online, para você fazer da sua casa. Corre lá, foca Olha, lá. Del, Ah, as pessoas não podem perder, tem que ir lá visitar a página do Del.